Olá, Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você, voltando em mais um podcast com o seu doutor. Nós temos aqui uma ideia de entrevistar vários dos nossos colegas que trabalham aqui na clínica e hoje nós estamos trazendo aqui novamente o doutor Diego, que já esteve aqui em outros momentos discutindo outros assuntos, e junto com ele a doutora Sâmara. São dois cirurgião coloproctologista, doutor Diego, a cirurgiã doutora Sâmara e endoscopistas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma ponta da endoscopia. Até no chamativo que eu fiz lá no Insta, eu falei, você sabe o que é CPRE? Não, vamos até meio estranho, quando a gente vai falar o nome por inteiro, fica mais estranho ainda. E é isso que a gente quer dizer hoje, o que é CPRE. Vamos começar primeiro mulheres e crianças, pela doutora Sâmara, que a gente agradece aqui por estar conosco, faz parte do corpo clínico aqui da nossa clínica, que muito nos honra. Doutora Sâmara, o que significa CPRE? Primeiramente, agradecer pelo convite, doutor Augusto. É sempre um grande prazer estar contribuindo com conhecimento, ainda mais de um assunto tão nobre que eu gosto tanto, né? E falar de CPRE, eu costumo brincar com os meus pacientes que parece uma sopa de letrinhas, né? Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. É um nome gigante. Mas se a gente for fragmentando ele e souber o que cada parte dessa nomenclatura quer dizer, a gente entende muito bem para que serve, qual que é o propósito, né, do exame. Então, tudo que vem de colangio tem a ver com via biliar. Pancreato, lembra pâncreas, então é um exame de radiografia também e endoscopia combinados, que servem para ver a via biliar e a via pancreática, certo? E por que retrógrada, né? O caminho da bile natural, ele é do fígado para o intestino, e nós, endoscopistas, através da CPRE, fazemos o caminho contrário. Então, na verdade, a gente parte da papila, que é a saída da via biliar, e vai em direção ao fígado, né? Para fazer os tratamentos, e hoje eu digo tratamento porque CPRE já foi um exame diagnóstico e hoje em dia a gente direciona muito bem para o tratamento porque houve um avanço enorme, né, em termos de diagnóstico, ressonâncias, até mesmo alguns protocolos de tomografia já ajudam bastante no diagnóstico e a gente reserva esse exame, esse procedimento apenas para a parte terapêutica mesmo. Esse é um primeiro conceito interessante. Eu estava brincando aqui com os colegas que quando eu me formei, isso é coisa do século passado, a CPRE era um exame diagnóstico e terapêutico, onde se fazia papilotomias, basicamente. Mas hoje, como já citou a doutora Sâmara aqui, nós temos inúmeros exames que nos mostram muito bem a via biliar, sem invadir o paciente. Exames endoscópicos também, o próprio ultrassom endoscópico que pode ser usado, mas a colangio-ressonância e a tomografia, também o ultrassom, em muitas situações, nos mostra muito bem. E, doutor Diego, quando é que a gente precisa mexer com essa via biliar? Qual motivo nos leva a precisar fazer este exame? Olá, doutor Augusto e todos da Policlínica Sagrada Família. Mais uma vez é muito gratificante estar aqui falando mais uma vez sobre informações de saúde para a população. E como o Samuel falou, um assunto bem suspeito, nós gostamos muito de falar sobre CPRE e como ela já explicou super bem, às vezes até, como a gente fala, às vezes estudante de medicina às vezes tem até dificuldade de entender um pouco o assunto. Até de falar o nome. Até de falar o nome. Então, assim, é muito importante, né, encontros como esse, para a gente tentar cada vez mais aproximar a população para falar sobre temas como esse, né? E que não é nada de difícil, é só desmistificar tudo isso. A pergunta, então, a CPRE, como o Samara falou, então, assim, os motivos que a gente utiliza para a realização de CPRE são inúmeros, né? Então, assim, desde que para resolver, como ela falou, né? Então, mais para realizar procedimentos terapêuticos, né? Para tratamento. Então, a gente tem a possibilidade, a partir do momento que a gente consegue acessar essa via biliar, como ela falou, por via endoscópica, utilizando, sim, da radiologia, né? Que é um raio-x dinâmico, a gente consegue intervir nessa via biliar para principalmente desobstruir a via biliar, né? Então, essa é uma das funções principais da CPRE. Existe uma série de doenças que pode causar essa obstrução da via biliar. A mais comum delas é por cálculo, né, o que nós chamamos de coledocolitíase, que nada mais é do que um cálculo dentro dessa via biliar.
e que a causa mais comum, claro, é naquele paciente que tem cálculo na vesícula, né? Então, pode ser o paciente que ele nem sabia, às vezes, que tinha cálculo na vesícula e se apresenta como um primeiro quadro, como um cálculo já migrado na via biliar, e ele vai ter alguns sintomas que a gente pode falar, ou então mesmo aquele paciente que já tinha cálculos, às vezes já sentia dor, né, de cálculo da vesícula, era um paciente que já era um candidato para cirurgia, mas por algum motivo atrasou o procedimento cirúrgico, e aí acaba tendo uma das complicações que é a migração também, né, desse cálculo para a via biliar. E aí quando há uma obstrução dessa via biliar por esse cálculo, a gente também realiza aí a desobstrução através de procedimentos através da CPRE. Outras causas de outras doenças por obstruções estenoses, né, como se fossem estreitamentos desse canal da bile, que isso pode ser por vários motivos, né, desde de cicatrizes pós-cirúrgicas ou até mesmo por lesões, por exemplo, malignas, né, que pode acometer essa região, desde a via biliar, como o Sandra falou também, ela passa por estruturas importantes, como por exemplo o pâncreas, né? O canal da bile passa por dentro do pâncreas, então se tem alguma lesão próximo do pâncreas, ela pode obstruir esse canal, e a gente pode assim então intervir para fazer drenagens, então passar algumas próteses, né? Sejam próteses que a gente chama de próteses plásticas ou próteses mais definitivas, que são às vezes próteses metálicas. Então existem intervenções que a gente pode também dilatar essas estenoses, fazer dilatações. Então, existe uma série de intervenções. Hoje a medicina já evoluiu muito, né? Então, antes, como eu já falou, era só diagnóstico, terapêutico. Então, já tem hoje plataformas que a gente consegue navegar com câmeras dentro dessa via biliar e a partir daí fazer tratamentos através desse procedimento que a gente chama de colangioscopia, né? Na verdade, é como se fosse estivesse olhando, fazendo uma endoscopia dentro da via biliar, e a gente consegue, às vezes, triturar cálculos, como a gente já falou, outras modalidades de tratamento, ou às vezes fazer biópsias direcionadas dentro dessa via biliar. Então, a possibilidade de tratamento são inúmeros, né? E isso tudo é uma evolução mesmo da medicina e a melhor forma que é uma forma minimamente invasiva, né? Então, não existe corte na pele, não é um procedimento que faz cicatriz na pele, então é tudo por via endoscópica. O Diego já falou quase tudo de uma vez, mas o assunto é longo, a gente vai repetindo aos poucos. Até fazer uma menção aqui de anatomia, já que somos cirurgiões, às vezes as pessoas se perdem, que tanto palavreado é esse. Na anatomia do sistema digestivo, da parte alta, nós temos alguns órgãos que são chamados órgãos anexos do aparelho digestivo. Entre eles o fígado, entre eles o pâncreas. E o fígado ele tem algumas funções. As funções de produzir as substâncias essenciais para o corpo e de produzir a bile, que é uma substância essencial para a digestão das gorduras. O pâncreas, do outro lado, por assim dizer, já que o fígado fica mais à direita, o pâncreas fica mais à esquerda, apesar do fígado também ter um pedaço à esquerda, o pâncreas também é um órgão que tem funções duplas. Tem o pâncreas endócrino, que todo mundo já deve ter ouvido falar, diabetes, insulina, etc. E tem o exócrino, que produz substâncias, enzimas, para fazer digestão aí de amidos e de outras substâncias. Então nós temos de um lado o fígado, do outro lado o pâncreas, e essas substâncias que são digestivas, porque as outras elas vão direto para o sangue, não vem para o sistema digestivo. Essas drenam para dentro do tubo digestivo e caem justamente no duodeno. Naquele lugarzinho chamado de papila, que a doutora citou aqui. Então é isso que a gente está falando. Então a colangiopancreatografia, você faz um estudo dessa via toda, tanto da do pâncreas, que você pode estudar junto, quanto que os dois drenam juntos. Às vezes eles drenam separados, mas geralmente eles drenam juntos no mesmo lugar. E é dessa papila que a gente está falando, onde os endoscopistas com um aparelho específico entram e examinam e fazem isso. Quando se tem litíase de pedra na vesícula, que é a principal causa, né, dos cálculos biliares secundários do colédoco, já que os primários são mais raros, são aqueles que surgem dentro do próprio colédoco em si. E quando o paciente tem as duas situações juntas, por exemplo, está obstruído, está com icterícia, aquele amarelão, e está com pedra na vesícula, precisa fazer CPRE, nós devemos fazer primeiro a papilotomia para depois operar, faz os dois juntos, como é que é, doutora Sandra? A gente tem uma opinião tendenciosa, sabe, doutor? Como nós somos cirurgiões e também somos endoscopistas, intervencionistas, o paciente que procura a nossa equipe, a gente consegue resolver os dois problemas em um ato cirúrgico só, em um ato só. Então a gente
durante, né, ali o permeio do paciente, a gente consegue fazer na mesma anestesia, numa mesma internação, os dois procedimentos. Então, geralmente, a gente começa pela colecistectomia e, na mesma anestesia, a gente passa para a CPRE logo na sequência. O ideal é sempre que o paciente resolva numa mesma internação. Então, veja, digamos que a raiz do problema está na via biliar, né? Tem uma pedra na via biliar e ela foi consequência da pedra na vesícula. Então, o ideal é que o paciente ele resolva os dois problemas em uma mesma internação. A CPRE ela se destina a desobstruir a via biliar, como o Dr. Diego falou. Então, digamos que eu costumo fazer umas metáforas para aproximar mais do paciente. Digamos que é como se fosse uma encanação entupida, em que a gente, com o duodenoscópio, que é o aparelho que a gente usa, a gente consegue visualizar só a torneira, que é a papila. Então, a gente consegue, através de instrumentos que a gente coloca por dentro dessa torneira, ir até a encanação e tirar a obstrução de lá de dentro, certo? Então, a gente começa, geralmente, quando o paciente tem os dois problemas, faz a cirurgia, a colecistectomia, videolaparoscópica, né? Já é uma realidade, acho que cirurgia aberta já é uma realidade que ficou para trás, né, no passado. Então, a gente costuma começar pela cirurgia de vídeo, faz alguns furinhos, para quem não sabe, né, uns furinhos na barriga e inserimos câmeras, trocáteres, que são para que a gente consiga aprender e conseguir tirar a vesícula lá de dentro com os cálculos em si. E na sequência, a gente não mexe no decúbito do paciente quando vai fazer os dois procedimentos ao mesmo tempo. A gente consegue naturalmente, né, entrar com o duodenoscópio e fazer a remoção do cálculo também na via biliar. Vamos dizer assim, quando esse paciente ele passa por duas equipes diferentes, geralmente a gente começa pela CPRE. Então, a CPRE ela vem antes justamente porque há um potencial de extrema gravidade se esse paciente não remover esse cálculo da via biliar. Exato. Ele pode ter uma complicação muito grave que a gente chama de colangite aguda. Então, a colangite nada mais é do que uma obstrução severa com infecção da via biliar. Como o senhor falou, o fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo. A maior parte da circulação sanguínea passa por ele. Então, quando se tem uma infecção na via biliar, que por consequência também atinge o fígado, é uma infecção gravíssima em que o paciente pode ter uma curva de gravidade muito grande se a gente consegue intervir precocemente e evitar essa complicação, melhor para o paciente. Então, quando a gente elege fazer os procedimentos em separado, geralmente a gente começa pela CPRE e depois encaminha para o cirurgião responsável desse paciente e proceder com a colecistectomia. E só complementando também, o que a senhora falou, isso é muito individualizado, né? Tem pacientes que nós cirurgiões a gente consegue, por alguns preditores, avaliação do paciente, às vezes o paciente muito idoso, às vezes o paciente que já teve várias crises de vesícula, que a gente chama, né? O paciente que já vai na emergência várias vezes, várias dores. Então a gente às vezes tem como prever se aquela cirurgia da vesícula vai ser uma cirurgia mais tranquila ou mais complexa, né? Então, às vezes, em alguns casos, sim, a gente, por isso que eu estou falando, a gente individualiza alguns casos, porque tem alguns pacientes que às vezes têm um benefício de realmente fazer os procedimentos em separado, né? Fazer primeiro a CPRE e em um outro momento a gente realizar a colecistectomia, que pode ser na desinternação. Mas assim, mas sim, é possível fazer no mesmo intervenção cirúrgica, no mesmo ato anestésico, né? Mesmo anestesia, mas claro, a gente tem que sempre selecionar caso a caso, para saber se é o caso ideal. Então, talvez essa ideia dos dois serem separados ficou um pouquinho mais restrita até ao passado, quando as cirurgias de vesícula eram mais abertas. Pela pequena explicação de que, e também os especialistas não conseguiam manipular tão bem como se manipula hoje a via biliar. Então tinha aquela ideia de você ter um cálculo encravado ou no colédoco ou na papila, você fazer a colecistectomia e depois o endoscopista não conseguir vencer aquela obstrução.
E aí tinha-se a ideia de que o endoscopista fazia primeiro, se ele não conseguisse, a gente fazia a papilotomia transduodenal, que é uma coisa que eu, quando fiz cirurgia geral, a gente ainda fazia com certa frequência. Que aí é completamente diferente. Você abre o duodeno, procura a papila, abre a papila e faz, além de poder instrumentar também o próprio colédoco via cirurgia aberta. Como a cirurgia de vídeo hoje, você faz todas as instrumentações de colédoco. E é possível você fazer, então ficou essa tranquilidade, porque a equipe está junta. A via biliar precisa drenar. A via biliar obstruída tem que ser drenada. Não só a colangite, como a própria obstrução também, ela pode causar, se ela for crônica, ela pode causar até a perda do fígado, uma cirrose biliar por obstrução. Então, via biliar tem que ser drenada, ou para dentro, preferencialmente, ou às vezes até para fora. Você faz drenagens externas de via biliar em algumas outras situações. Essa é uma situação benigna. Cálculo de vesícula biliar incide em 15, 20% das mulheres, até 5, 10% dos homens. Você não pensa muito bem. Tem uma prevalência de cálculo, mas nem todos são cirúrgicos, nem todos têm cálculos. E qual seria a incidência de cálculos da via biliar que se transforma em cálculos da via do colédoco? É uma minoria. Felizmente. Felizmente, essa história que a gente está contando é a ponta da ponta. Exatamente. Eu acho que a nossa especialidade tem um viés muito grande, mas a gente não pode fugir do que é a realidade, né, da população. Então, uma grande minoria dos pacientes que têm cálculo na vesícula desenvolvem a coledocolitíase, que é essa migração da pedra para a via biliar. Muito pouco frequente, mas veja, é a nossa realidade, a gente vê bastante. Do mesmo jeito que de toda essa população que precisa de CPRE, 90% dela vai ser referente a cálculos biliares e 10% vai ser todas as outras etiologias. Então, estenoses, como o doutor Diego falou, as próprias doenças malignas, né? Digamos que é pouco frequente, né? Mas nós, como especialistas, vemos muito, né? Mais do que o habitual, justamente porque esses pacientes acabam procurando a gente para o tratamento endoscópico. Mas, felizmente, é a grande minoria dos pacientes que precisam tanto para doenças benignas quanto para doenças malignas. Até porque os endoscopistas, nem todos entram para esse aspecto de papilotomia, que é um tratamento mais complexo. Exige uma unidade hospitalar, exige uma unidade de radiologia para que você possa fazer um arco cirúrgico, exige algumas coisas, e muitas vezes também os pacientes estão muito graves. Eles precisam de também um internamento para tratar a sua gravidade, a sua sepsia, etc. E como vocês aqui nós estamos aqui à frente de duas pessoas que são já uma referência de Vitória da Conquista nesse tipo de tratamento. E Vitória da Conquista tem vários hospitais de várias matizes e eles trabalham por todos esses hospitais. Então eles têm experiências desde o serviço público até o serviço privado e de todos os ambientes. Acaba tendo uma drenagem, já que Conquista congrega 70 municípios, 2 milhões de habitantes. Apesar de que as cidades do entorno aqui têm se desenvolvido também, mas esses aspectos, assim, talvez a minoria dos pacientes tenham cálculo realmente, mas a minoria dos serviços oferecem também esse tipo. Por isso vocês aqui são uma referência e por isso a importância da gente conversar sobre isso. Às vezes quem nunca ouviu falar disso não sabe nem o que é, mas aquele que viveu em família está sabendo muito bem a importância e nós médicos reconhecemos essa importância. E quando as lesões não são, só estou querendo falar pólipo, estou com pólipo de vesícula. Gente, pólipo de vesícula não tem nada a ver, viu? É porque está saindo eu discuti muito pólipo essa semana. Pólipo é uma lesão que aparece dentro da vesícula e que às vezes a gente recomenda operar apenas porque a gente não sabe o que é. Se os pólipos são maiores que 1 centímetro, devem ser operados porque a gente se assusta, ou se eles têm 3 milímetros, mas estão crescendo em ultrassom semestral, a gente opera porque a gente não sabe o que é. Mas é doença assintomática, apenas não tem nada a ver com pólipo, com vesícula, apenas o fato de que eles podem coexistir. Mas quando se fala de tumores da via biliar, a importância da colangiografia, do seu tratamento, como é que ela está hoje aqui na nossa cidade, nesse atendimento, nos pacientes obstruídos, nas próteses, como é que está funcionando? Então, em relação aos tumores da via biliar, então, existe uma diferença dos tumores que são mais proximais, ou seja, aqueles tumores que são mais próximos do fígado, né?
ou daqueles tumores que são textos mais distais, né, que são o que a gente chama de tumores periampulares, né. Esses tumores periampulares, eles, geralmente o mais comum é o tumor de cabeça de pâncreas, né, e aí dentro desse contexto, esses pacientes eles são sempre avaliados de uma forma multidisciplinar, né, desde seja com o próprio endoscopista, muitas das vezes o próprio oncologista, quando se já tem um acompanhamento, e às vezes também até mesmo o radiologista intervencionista, né. Então, nesse processo, um dos grandes desafios é exatamente, às vezes, a questão do diagnóstico da doença, né? E, então, quando são esses tumores mais distais, nós temos aí, claro, além dos exames de imagem, né, de ressonância, mas até estamos falando-se da biópsia para dar o diagnóstico. A ecoendoscopia é um dos exames que ajuda demais em relação ao diagnóstico, né, que é um exame endoscópico, mas que ele tem ultrassom na ponta desse aparelho e que o endoscopista ele consegue estudar ali próximo, dentro da luz do duodeno, né, que a gente já falou que é do intestino, e ele consegue estudar bem próximo daquela topografia da cabeça do pâncreas e ele permite fazer uma punção, que é o que a gente não consegue fazer, por exemplo, para um exame de endoscopia habitual, né? E aí ele consegue fazer uma punção e dar esse diagnóstico. Então, nesses casos, é avaliado em conjunto também com o cirurgião para saber se é um caso que se beneficia, né, de uma drenagem ou se é um paciente, às vezes, que é uma indicação, às vezes, de uma intervenção já cirúrgica, né? Então, vai fazer o estadiamento desses pacientes para saber se a lesão é só ali na cabeça do pâncreas ou se já tem alterações dessas lesões, por exemplo, no fígado ou no pulmão, que isso mudaria, às vezes, a conduta. E aí, em alguns casos, a gente aí, avaliando em conjunto, que a gente vai definir se precisa de uma drenagem ou não, né? Muitos desses pacientes que a gente avalia no contexto de que, às vezes, vai esperar um tempo ainda para fazer o procedimento, às vezes pode se beneficiar de uma drenagem endoscópica. Então, é um paciente que está obstruído, né, que por esse tumor que está, como a gente falou, comprimindo aquela região daquele canal da bile, e aí a gente faz uma drenagem, que a gente pode drenar através de uma prótese que a gente chama de uma prótese plástica, né? Que é como se fosse um tubinho de caneta, a parte da caneta, a caneta Bic, o tubinho da caneta, que a gente vai através de acessar essa via biliar, né? E a gente consegue passar como se fosse esse tubinho de caneta para que a bile lá em cima, onde está obstruído, consegue entrar essa bile dentro desse tubinho de caneta e a parte distal do tubinho de caneta fica dentro do duodeno. Então a gente consegue restabelecer a drenagem, como a gente falou mais uma vez, desobstruir essa via biliar, né? Essas próteses têm questões específicas, que são próteses que têm um tempo de patência que a gente chama de em torno de 60 a 90 dias, então sim, não são próteses definitivas, são próteses que elas podem obstruir, então são próteses que invariavelmente, elas às vezes precisam realizar trocas, né? Então, assim, se são pacientes que não são candidatos, por exemplo, para um tratamento cirúrgico, né? E aí que precise que se mantenha essa drenagem da via biliar por muito tempo, aí às vezes, em alguns casos, a gente tem indicação de passar outros tipos de próteses, né? São próteses que a gente chama de próteses metálicas. O que difere um pouquinho dessas próteses plásticas é que elas têm um aspecto que elas são autoexpansíveis, né? Então são próteses que alcançam um diâmetro do calibre da desobstrução maior e ela permite, às vezes, esse tempo de patência para 8, 10 meses, né? Então, assim, então existe várias indicações nesse sentido. Isso a gente está falando mais da região distal, né? Mas quando são obstruções por câncer mais da região proximal, aí que é um pouco da dificuldade, né, Samara? E que a gente, através da CPRE, consegue trazer um benefício muito grande. São pacientes que muitas das vezes têm estenoses que a gente chama que é o estreitamento, né, que a gente classifica como estenoses indeterminadas. Então, são muitos dos pacientes que chegam com um quadro de obstrução da via biliar, né, amarelinho, e que, quando faz algum exame de imagem, mostra que tem alguma alteração da via biliar nessa região proximal. E que, uma das vezes, a gente não sabe dizer, através de exames, né, mesmo através de tomografias e ressonâncias, a gente não consegue determinar se aquela estenose ali é uma estenose, por exemplo, de um câncer, ou se às vezes é uma estenose benigna, né, por um processo cirúrgico que possa ter tido, ou até inflamatório. E aí, o que é um divisor de águas para esses pacientes é a biópsia. E às vezes a gente não consegue essa biópsia, por exemplo, né, tão bem com a ecoendoscopia. E aí um dos benefícios é o que a gente já citou ali um pouco antes, que é quando a gente consegue que a
o advento da colangioscopia, né? Que a gente consegue colocar uma câmerazinha por dentro dessa via biliar e a gente consegue olhar essa lesão lá diretamente dentro da via biliar. E a gente consegue caracterizar se é uma lesão que é suspeita para uma lesão maligna ou não. E o benefício maior é que a gente consegue fazer a biópsia diretamente da lesão, que é como se a gente consegue hoje em dia fazer a colonoscopia, ver uma lesão dentro da luz do órgão e consegue fazer a biópsia direcionada, né? Como na endoscopia também no estômago. Então, isso a gente já consegue fazer, né? Isso é inclusive acessível aqui em Conquista, né? Já teve a oportunidade de fazer aqui. Então, isso é uma das alternativas nesses casos malignos. Das obstruções malignas. Só para complementar, acho que a gente fica muito empolgado em falar da parte de tratamento, mas só para lembrar para os pacientes que, sobre os sintomas, né? A gente falou um pouco dos sintomas. Então, o paciente que ele precisa, né, que tem uma obstrução da via biliar, geralmente são pacientes que têm aquele quadro de amarelão, ou seja, icterícia. Os pacientes geralmente associam isso ao médico hepatologista, que é o médico de fígado. Mas nem todo amarelão, né, nem toda icterícia, necessariamente é por uma doença hepática, né? Não é o médico hepatologista quem trata. Então, tem algumas condições que dão esse amarelado que são causadas pela obstrução na via biliar. Então, do mesmo jeito que aquele paciente que tem cirrose, que também tem o amarelão, esses pacientes que também têm uma obstrução no canal da bile também pode ter. Então, às vezes o paciente vai primeiro, agenda a consulta com o médico hepatologista e é direcionado para nós. O contrário também acontece, certo? Então, às vezes é uma doença dentro do fígado que causa amarelão e também, né, acaba vindo para nós, mas só para diferenciar que apesar de ter os mesmos sintomas, geralmente o paciente de CPRE, além do amarelado, ele também pode ter outras manifestações clínicas, né, outros sinais que podem chamar a atenção da família ou do próprio paciente para que, digamos que ligue um alerta para que seja de fato uma coisa mais relacionada à obstrução da via biliar do que uma doença dentro do fígado. Além do amarelão, existe a colúria, que é o termo médico que a gente chama para uma urina muito escura, né? Uma urina impregnada de bile. Digamos que o nosso sistema humano ele é muito perfeito. Então, quando se tem muita bile circulando no sangue, e para quem não sabe, a bile é tóxica, então o próprio rim, ele, digamos que assume a função de defesa e começa a depurar esse excesso de bile, dando uma coloração muito mais escura da urina. O contrário acontece com as fezes. Então, as fezes, o paciente pode desenvolver a acolia fecal, que é a ausência de cor nas fezes, exatamente porque, com a obstrução da via biliar, a bile que seria jogada no intestino para dar a coloração marrom das fezes, ela deixa de ser jogada, então, por isso, as fezes elas ficam sem cor. Então, geralmente, o paciente tem essa tríade. É um paciente com icterícia, que é o amarelado nos olhos e nas mucosas, né? Associado à colúria, que é a urina escurecida, e a acolia fecal, que é a ausência de cor nas fezes. Ok, muito obrigado, doutora Sandra, pelos nos lembrar dos sintomas pré. Nós aqui, como cirurgiões, já estamos lá no meio da cirurgia, esquecendo de falar da colúria, da colia e da icterícia. Quando eu fazia faculdade, a acolia fecal era chamada de massa de vidraceiro. Mas como ninguém mais sabe que é massa de vidraceiro, isso também já sumiu no mundo, mas é da cor de massa de vidraceiro, é uma massa branca, as fezes ficam parecendo uma massa branca. E a colúria, a gente lembrar, parece Coca-Cola. Sua urina parece Coca-Cola, uma água enegrecida. Jamile Fernandes Caires fez um comentário, os grandes da coloproctologia. E a doutora Sandra, que não é coloproctologista, grande da endoscopia. Obrigado pelo comentário, por nos acompanhar, Jamile, muito grato, muito grato. Mas, doutora Sandra, quando a gente vai mexer com papila, há risco também de inflamar o pâncreas? Isso acontece? Porque quando você trata a papila, você corta a papila, é isso mesmo? Abre ela, isso aí inflama o pâncreas, inflama sempre, é grave, como é que é isso?
Com certeza, doutor. A papila é uma estrutura, como eu fiz a minha metáfora lá no começo, digamos que é a torneira da via biliar. Então, para trás da parede tem a encanação. E essa encanação, às vezes, ela vai, treina ali uma coisa do quarto, do banheiro, enfim. Então, é o mesmo que acontece com o sistema do corpo humano. Como o senhor brilhantemente já disse, a papila, ela drena a secreção pancreática, ou seja, vem uma encanaçãozinha ali do pâncreas e também vem uma do fígado, que é a da via biliar. Elas se unem e desembocam na papila. A papila é uma estrutura muito próxima, né, do pâncreas. Digamos que, como o Diego já disse, fica mais distal, né, mais longe do fígado. E são estruturas que são muito próximas. A gente, como endoscopista, claro, toma todos os cuidados para que as complicações não aconteçam, mas é uma realidade. Só não tem complicação quem não faz o procedimento. Então, as complicações da CPRE, elas giram ali em torno de 8 a 15% quando se fala de pancreatite. Digamos que a mais frequente delas na literatura é isso, em torno de 8, mais ou menos de 8 a 15%. Graças a Deus, eu e Diego, nós fizemos agora em março 4 anos, né? Rapidinho passou, mas 4 anos trabalhando juntos. Já são mais de 700 CPREs na região. E, graças a Deus, a nossa taxa de pancreatite é menor do que 5%. Então, digamos que a gente consegue, né, fazer algumas estratégias que melhoram essa performance, evita, né, diminui a taxa de pancreatite. E uma delas, por exemplo, é a hidratação do paciente. Então, a gente bota bastante soro ali antes, durante e após o procedimento. Isso ajuda o pâncreas a se regenerar daquele procedimento e dá um melhor vigor para que ele se recupere rapidamente e não dê a inflamação. Outra estratégia que a gente faz é a indometacina, que é um anti-inflamatório. Ele tem vários estudos, tentaram várias drogas por várias vias, mas a recomendação é de se fazer a indometacina por via retal. A gente faz isso no paciente ainda no intraoperatório, depois ali da anestesia. O supositório, né? Exato. Por via retal, através de supositório. E essas são duas estratégias que a gente usa de rotina para a nossa rotina, tanto do SUS quanto do privado. Então, a gente consegue agregar isso para todos os pacientes e, fora os cuidados dentro do procedimento, evitar o uso de corrente elétrica por muito tempo, evitar o acesso do pâncreas. Então, às vezes a gente faz algumas manobras para que o fio vá direto para a via biliar. Inevitavelmente, alguns pacientes acabam tendo o fio para o pâncreas, mas essas nossas outras estratégias acabam favorecendo, né, o paciente, e esses pacientes mesmo com algum risco ou outro a mais, isso acaba evitando a pancreatite. E tem alguns riscos que, infelizmente, esses são do próprio paciente, a gente não consegue vencer. Então, infelizmente, pessoas como eu, então, pessoas mais do sexo feminino, mais jovens, que estão ali ainda no período fértil, ou que têm algum grau de sobrepeso, obesidade, acabam sendo pacientes que têm um risco maior de pancreatite, que é a complicação mais comum, mas acaba que essas estratégias acabam melhorando, né, a performance desses pacientes. Complicações mais graves podem acontecer também, sangramentos, perfurações, que perfuração eu diria que é a complicação mais catastrófica, né, para o endoscopista, ninguém quer, e graças a Deus a gente nunca teve, né, Diego, felizmente. E os sangramentos, eles podem acontecer, são sangramentos geralmente que a gente consegue fazer a hemostasia ali no mesmo momento, no próprio ato da CPRE, mas que podem acontecer também tardiamente, e a maioria desses sangramentos também são revertidos através do próprio exame endoscópico, né? E sobre a pancreatite mesmo, em relação à gravidade, também, a maioria são pancreatites leves, né? Então, assim, claro que tem alguns pacientes que têm o risco de ter uma pancreatite mais grave, mas a maioria, né, dos pacientes que ainda assim, né, como a gente falou,
que é uma taxa menor, mas ainda assim são pancreatites geralmente mais leves, que a gente consegue, geralmente uma condução clínica, né? O paciente às vezes tem que ficar em jejum durante um tempo, até melhorar um pouquinho mais da dor, então a hidratação mais vigorosa, isso prolonga às vezes um pouco mais o tempo de internação, ali por 3, 4, 5 dias, mas geralmente ele tem uma evolução benigna na maioria das vezes. Essas pancreatites pós-papilotomia, às vezes você só descobre se você fizer uma dosagem de alguns exames de sangue. O paciente nem sente nada. Ele passa quase que batido. É quando você vê lá uma amilase de 500, fala, teve alguma coisa, o paciente está muito bem. E como você falou, o tratamento, o pâncreas ele é um órgão que ele tem muito pouco como tratar, é só repousar. Deixa ele sem funcionar, ou seja, é o jejum, já que como a gente citou aqui, tem uma parte do pâncreas que produz substâncias para digestão, para facilitar a digestão e a absorção de alguns alimentos, e o jejum é o melhor tratamento. Dr. Ítalo Felipe comentou, orgulho de vocês. Obrigado, Dr. Ítalo. Nós temos o orgulho também de ter o Dr. Ítalo como um dos coloproctologistas aqui da nossa Policlínica Sagrada Família. Além dos tumores, além dos cálculos, existem outras possibilidades? Parasitoses, alguma coisa? Sim, existe. Essas são condições ainda mais raras. Falar de um parasita, obstrução via biliar. Tivemos a Covid, né? Foi outra causa. Uma das causas, né, de obstruções biliares, tivemos, né, pacientes com colangiopatia por Covid. Existem condições um pouco raras, mas um pouco mais frequentes. A gente sabe que a gente avançou muito em relação a transplantes hepáticos, então existem as estenoses pós-transplantes, que também são condições benignas e que a gente consegue dar tratamento para os pacientes através da CPRE. As estenoses pós-cirúrgicas também, né, essas são um pouquinho mais frequentes, né, dessas condições mais raras, mas que o paciente, às vezes, que tem uma cirurgia de vesícula um pouco mais difícil, mais demorada, ou que precisou colocar algum dreno, né, o famoso dreno de Kerr, que é aquele dreno que a gente coloca dentro da via biliar através das cirurgias. Então, são condições bem mais raras que a gente, pelo fato de ter esse viés, já teve contato vez ou outra, né, Diego, com algum deles, mas são condições que têm em tratamento por CPRE, tem tratamento endoscópico. Já viram algum ascas entupindo a via biliar? Não, eu não cheguei a ver. Particularmente, nem na período da formação. Tive a suspeita, né? Tivemos um paciente há uns 2 anos atrás que teve a suspeita de verme na via biliar, mas que no final era colangiopatia pós-Covid. Né? A gente confirmou depois que fez a CPRE. Eu me lembrei apenas porque me lembrei de alguns casos de passado aí, mas geralmente também não era de tratamento para CPRE. Se trata parasitose, geralmente dá certo. Aí não chega, mas era de ter visto ultrassom com ascas obstruindo. Sim. Ascas é um bichinho danado. Mais algum aspecto sobre CPRE que os senhores teriam a trazer? Eu acho que talvez orientar também os pacientes assim, porque fala um exame muito complexo, falou de sintomas, mas e o ato em si, como é que é o preparo, né? O preparo para os pacientes para a CPRE é basicamente o jejum. Então a gente precisa daquele estômago, trajeto limpo ali, do mesmo jeito que da endoscopia. Então geralmente os pacientes ficam em jejum por 8 horas. Algumas peculiaridades de alguns pacientes também devem ser levadas em consideração. Então não pode estar usando alguns medicamentos, principalmente se a intenção da CPRE for tirar um cálculo, né, fazer a famosa papilotomia. Então, se estiver usando algum antiagregante, anticoagulante, às vezes precisa suspender isso. Então, isso tudo a gente, se manejo ambulatorial, a gente faz em consulta, né, Diego? Sim. Então, geralmente a gente recebe esse paciente em consultório, conversamos. Para quem me acompanha no Instagram, eu faço os meus famosos desenhos, faço desenhos, o paciente às vezes guardam para a vida inteira, mas eu sei que é uma doença que às vezes é muito complicada até para internos entenderem, né, estudante de medicina, e quanto mais a gente for lúdico, quanto mais a gente fazer o paciente entender, fica mais leve para eles, né? Então, geralmente chegam muito angustiados, mas a gente em conversa consegue ter a confiança de todos eles e desenvolver isso super bem. Então, são pacientes que precisam do jejum,
Geralmente é um procedimento ambulatorial, então a maioria das vezes os pacientes, o comportamento é muito semelhante ao da endoscopia, então vem de casa em jejum, interna, faz o procedimento e apesar de a sociedade preconizar que o mínimo que se fica internado são 8 horas, a gente geralmente deixa o paciente internado de um dia para o outro, a gente tem essa segurança de passar no outro dia, ver que está tudo bem, que o paciente conseguiu se alimentar, ou se não, aí sim a gente vai dosar alguns exames de laboratório para saber se está tudo bem com o pâncreas, mas na maioria das vezes são pacientes que internam, vêm de casa, em jejum, fazem o procedimento, dali vão para a enfermaria, para UTI só se por acaso tiver alguma peculiaridade, e da enfermaria repousa, se alimenta, no outro dia pela manhã a gente passa a visita, se estiver tudo bem com esse paciente, damos alta no dia seguinte. Então é um procedimento que, apesar dessa complexidade toda, geralmente a evolução é muito satisfatória. Conforme muito bem dito aqui pela doutora Samara, é uma conjunção de fatores, né? Não é a pedra na vesícula, a pedra no colédoco em si que determina toda a complexidade. Muitas vezes é o que o paciente traz também. Como falou, um paciente que usa antiagregantes, porque tem uma doença, outra qualquer, uma doença cardíaca, uma doença cerebral, ou paciente que está já em sepse, não já é mais aquele paciente liso, 100%, às vezes o paciente já chega com um choque séptico, ou seja, com insuficiência circulatória. Ele não é um paciente que você vai tratar e mandar para casa, você tem que tratar as condições que determinam. E a doutora Selma falou uma coisa que é coisa de cirurgião. Cirurgião, quando faz qualquer procedimento, gosta de pegar no abdômen no outro dia. Aquela palpação de abdômen, você palpa, você fala, bom, aqui está tudo bem. É uma coisa extremamente subjetiva, mas que nós dizemos que é quase objetiva. Sim. Você bota a mão, ausculta, 2, 3 perguntas e fala, aqui está bem, está drenado, está funcionando. Aí o paciente fala, e essa tendência vai sumir? Vai. Não hoje, mas vai. Ela desaparece. Um dia ela some. A impregnação, principalmente da esclera, que é quando está mais alta, ela demora a subir. A bile baixa muito. Perfeito. Antes, ela fica lá mais alguns dias. Bel também está nos acompanhando. Obrigado, Bel, por estar conosco. E faz uma pergunta aqui meio diferente. Sementes prejudicam o organismo, como pimenta e condimentos? E aí, doutor? Então, em se falando em relação à questão da via biliar, não, né? A gente não tem nada na literatura que nos impeça, né? Caroço de goiaba não faz mal, não? Não. Aí a gente pode puxar nossa sardinha para a coloproctologia, né? Só se for esse caso, né, não, doutor Augusto? Aí tem os benefícios, né? Mas, assim, em relação à via biliar, icterícia, não tem nada na literatura que proíba, né? Então, geralmente são sementes, grãos, cereais, são fibras, não tem nenhuma relação de proibição, não nada que interfira. Bel pergunta sobre pimenta. E pimenta, doutora Samara, podemos nos divertir com ela? Faz bem, faz mal? Existe uma quantidade? Como é que é isso? O que a gente poderia dizer sobre pimenta? Eu diria que em termos de via biliar, é como o Diego falou, né? Não tem nenhuma interferência, não. Acho que essa parte da própria eu vou deixar para vocês, mas em relação à via biliar não teria nenhuma interferência. Só um adendo, muito antigamente existiam as derivações da via biliar, né? Faziam reconstruções da via biliar por doenças benignas, até mesmo malignas, mas benignas, que pegavam aquela parte da via biliar mais proximal, mais perto do fígado, e anastomosavam, ou seja, ligava no duodeno. Já não se faz mais isso exatamente porque existia o risco dessa complicação. Literalmente encontrava-se comida dentro da via biliar. Eu tive a oportunidade de ver isso durante a residência. Realmente é uma situação assim, meio catastrófica mesmo, de ter comida dentro da via biliar, mas digamos que isso foi uma consequência da cirurgia, né? Não foi pelo descuido do paciente em si. Então, pimenta, a meu ver, só se tiver algum problema com a proctologia, que vocês vão saber muito mais do que eu, mas em via biliar pode ficar tranquilo. Acredita-se que a pimenta ela pode ter um pequeno efeito vasodilatador e pode se associar a alguns incômodos de doença hemorroidária. Mas é uma coisa muito pequena. Geralmente, aí foge completamente ao escopo aqui do dia, mas
Se a sua doença hemorroidária te incomoda muito e você gosta muito de pimenta, bom, trate a hemorroida e volte a comer sua pimenta em paz. A pimenta já entra ardendo, né? Então, se você gosta... Tem uma substânciazinha, né, que é a capsaicina, né, que ela está muito relacionada com a pimenta do reino, né, e principalmente é o que a gente tem muitos estudos. E que é isso aí que você falou, né, a pimenta não vai causar doença hemorroidária, mas aquele paciente que tem a doença hemorroidária, quando se alimenta principalmente com isso, pode aumentar o desconforto, né? Então, brilhantemente, como falou, tem que tratar dessa hemorroidária. Hemorroida não tem quem quer, né? Só tem quem pode. A pessoa tem que ter um defeito de fixação de uns vasos. É claro que existem várias coisas que a gente já conversou um dia aqui sobre doença artificial, a constipação, o peso elevado, algumas situações fazem com que a pessoa possa ter mais sintoma da doença hemorroidária. Mas se pegar peso e fizesse hemorroida, estivador teria hemorroida gigantesca. Agora o estivador que tiver doença hemorroidária, a dele vai ser criada, porque ele pega peso. Então é um defeito da pessoa. E a pimenta, se você gosta, divirta-se. Causa grandes males, não. Eu ia fazer outra pergunta, fui brincar tanto com a pimenta que me esqueci. Não. O que era o que a gente estava comentando antes da... cirurgia. Sobre a doutora Sama falou aqui da derivação. Esse negócio da derivação é um assunto à parte, porque quando a gente fazia cirurgia de obstrução da via biliar, quando a papilotomia não deu certo, via endoscópica, então você tem um colédoco extremamente dilatado e junto do duodeno, e tem uma cirurgia que era mais fácil de fazer, que era fazer uma sutura lateral do colédoco ao duodeno. Isso realmente trata muito bem a obstrução. Mas não é a cirurgia ideal, apenas se fazia basicamente quando o paciente tinha uma condição clínica muito ruim e você queria fugir da obstrução. O ideal é sempre uma alça escusa de intestino delgado, que é o que a gente chama de Y de Roux. Y de Roux é uma tática cirúrgica que, dentro do abdômen, qualquer dificuldade você faz um Y de Roux, resolve. É uma coisa que você não conseguiu fazer do pâncreas, você bota um Y de Roux, não sei o quê. O que é o Y de Roux? Você pega uma alça do intestino delgado, isola ela do trânsito e bota ela para drenar alguma coisa, que é o que drena muito bem a via biliar, e aí não há a possibilidade, essa alça tem mais de 40 centímetros de comprimento, e por esse tamanho não há, como ela tem um peristalse nesse sentido, não tem como o alimento voltar por ela, que é o que a doutora Sama se referiu, que de alimento na via biliar, que dá aerobilia, apesar de que o Y de Roux ele faz aerobilia, mas ar na via biliar não é um problema. Deixa ele lá, ar não faz mal a lugar nenhum. O tema CPRE é um tema complexo porque são assuntos e conversas difíceis. Parece que só entende mesmo quem teve isso aí, e está entendendo. Mas é o que a gente queria trazer hoje aqui, também um tema diferente, um tema menos comum, talvez até por conta disso uma live um pouco menor, mas aqui eu coloco agora a doutora Samara e o doutor Diego à disposição para caso queiram complementar mais algum aspecto que talvez tenha faltado sobre a CPRE ou até sobre algum aspecto de endoscopia também. Para eu acho que, comentando sobre cirurgia, e a gente como cirurgião gosta de falar de cirurgia, né? Mas só para lembrar que CPRE convencional, que é essa CPRE com aparelho de duodenoscopia, a gente consegue fazer em pacientes que nunca operaram nada ou que já operaram algumas condições. Então, pacientes, por exemplo, que já tenham feito alguns tipos de gastroplastia, né? Pois bariátrica, a gente está ainda na era, né, de tratamento de obesidade. Então, pacientes que fizeram, por exemplo, o sleeve, que é uma cirurgia de gastrectomia vertical, corta o estômago de cima a baixo verticalmente, eles têm o trânsito normal. Então, a gente consegue fazer isso através da CPRE convencional. Diferente do bypass. Então, o bypass, digamos que tem um desvio no trânsito, então a gente precisa, na verdade, entrar pelo estômago que está excluso. E é possível fazer, né? Mas precisa de um acesso. É possível fazer através da CPRE convencional, mas não vai ser em vias convencionais. Não vai ser via oral. Exato, vai ser via laparoscópica assistida, né? Então, eu e Diego já tivemos a oportunidade de fazer algumas aqui na cidade. Então, a gente faz um procedimento combinado com o pessoal da cirurgia e faz tipo uma gastrostomia, uma abertura do estômago excluso, e a gente consegue inserir o aparelho através do trocáter, que fica dentro do excluso, e faz a CPRE.
é possível. E isso eu gosto de comentar porque o próprio tratamento da obesidade eleva a chance de ter doença calculosa na via biliar. Outras cirurgias, né? A gastrectomia AB2. É possível fazer? É possível. A gente consegue fazer, inclusive, com o endoscópio, que é o aparelho de endoscopia, né? Endoscopia alta, não precisa necessariamente ser o duodenoscópio. Então, lembrar que esses antecedentes cirúrgicos, né, são importantes e que são coisas que a gente conversa também em ambulatório, justamente para conversar, né, as estratégias, o que é melhor para o paciente e o que é possível fazer. Falando isso, praticamente a gente se falar das contraindicações da CPRE, né? É muito do que conflui com as contraindicações de alguns procedimentos endoscópicos mesmo, né? Algumas coisas são bem clássicas, por exemplo, um paciente que tem uma suspeita de um abdômen agudo, né, principalmente perfurativo, ele é um paciente contraindicado a fazer qualquer tipo de procedimento endoscópico, né? Assim como questões básicas, né? O paciente que é lúcido, orientado, que se recusa, às vezes, a assinar um termo de consentimento, que não concorda com o procedimento. Então, é muito confluente, né? Então, assim, depende de alguns pacientes da gravidade, se o risco supera muito o benefício. Então, contraindicações são bem, assim, estabelecidas como qualquer outro procedimento endoscópico, né? Mas, claro, a CPRE, como é um procedimento mais específico, ele exige esse contato prévio, uma consulta para a gente ver todos esses detalhes, né, cirúrgicos, para a gente traçar qual a melhor estratégia para cada paciente. E lembrar assim, que não é um procedimento longo, né? Não é um procedimento extenso. Eu e Diego, a gente tem um time de CPRE, a gente acha que CPRE é um procedimento para durar no máximo 1 hora. Passou disso, muito dificilmente depois de 1 hora a gente vai ter mais algum benefício que não deu nessa primeira hora. Então, geralmente é um procedimento que eu digo para o paciente que dura em torno de 30 a 40 minutos. Às vezes a gente se surpreende, né, Diego? Já tivemos CPREs de 12 minutos, 14 minutos, mas existem CPREs, principalmente com as terapêuticas mais avançadas, natural, né? Colangioscopia, por exemplo, que a gente já fez aqui, demora um pouquinho mais, mas digamos que o normal ali é entre 30 a 40 minutos. Quando se agrega ali também o tempo da anestesia, que é uma anestesia geral, a gente faz sempre com anestesia geral por conta da proteção de via aérea, tem muito refluxo biliar e a gente acha prudente, né, ter essa proteção de via aérea. Então, geralmente, quando se agrega ali o tempo da anestesia, o tempo total de anestesia, CPRE, mais recuperação pós-anestésica, às vezes chega a 1h30, 2 horas, né? Então, o paciente acorda, já consegue conversar ali com a gente. É um procedimento que, apesar, né, de ser tão difícil assim, de falar e de fazer o outro entender, graças a Deus o nosso N é um N razoável, né, Diego? E a gente faz isso semanalmente, então acaba dando uma segurança para o paciente e para a gente que está fazendo também. Acho que, resumindo, assim, o que a gente sempre gosta de passar é que, assim, é um procedimento, claro, que não são todos endoscopistas, né, precisa de um treinamento específico, né, então, assim, é importante, quando se vai fazer qualquer procedimento em medicina, consultar-se, né, um especialista que teve um treinamento específico para esse tipo de procedimento, né, se fez uma residência, se fez uma especialidade para aquilo, né, se é fazer no local adequado, no hospital que tenha segurança, tudo isso que Samra falou, porque, claro, principalmente se tratando de CPRE, não é um procedimento que é isento de riscos, né? Então a gente sempre compartilha isso com o doente no consultório. Existe chance de, claro, dar certo, mas pode acontecer de não conseguir. Qual é a alternativa se a gente não conseguir? Então, isso precisa ser com um profissional que seja bem informado, que seja no local hospitalar, que tenha estrutura para se fazer esse tipo de procedimento, para que tenha todo o aparato para aquele paciente, desde que dê certo, ou se porventura algo não tenha dentro daquilo que é esperado, tenha capacidade de tratar uma possível complicação ou não, né? Então, acho que isso que é a informação, é procurar o seu médico, pesquisar, né? Estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. E uma coisa importante que eu não poderia esquecer de dizer não adie seu procedimento, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, falando-se de via biliar. Então, tem muitos pacientes, às vezes, que
que às vezes tem um cálculo na via biliar, né, e mesmo que não sinta nada, é um paciente que precisa retirar, né, pelos consensos, tudo que a gente já falou, o paciente que tem cálculo na via biliar, ele tem uma chance de ter colangite, como ele falou, com a infecção, ter uma pancreatite, e às vezes a gente encontra paciente que está com cálculo na via biliar, que já teve o diagnóstico, e às vezes já foi conversado, precisa fazer CPRE, mas às vezes, né, claro, tem inúmeros motivos, mas às vezes posterga muito o procedimento, ou seja, por insegurança, por isso, ou que não teve uma consulta que explicou tudo. Então, procure seu médico, procure informação, né, e para que isso seja resolvido da melhor forma possível, já que riscos existem e o seu médico tem que estar perto de você para esclarecer tudo que você tenha dúvida e para que tudo seja feito da melhor forma possível. E não abrir mão dessa consulta, sabe, doutor? Às vezes eu vejo pacientes que veem necessidade em algumas consultas médicas e outras não. Então, eles estão acostumados, às vezes, a ver procedimentos endoscópicos variados. Então, alguém que é médico clínico pediu uma endoscopia, ele marca uma endoscopia com endoscopista. Um médico ginecologista ou um urologista pediu uma colonoscopia, ele vai e marca com um colonoscopista. É diferente o endoscopista da via biliar. Né? Ninguém, por exemplo, faz uma cirurgia de hemorroida e não passa em consulta com um proctologista. Ninguém faz uma cirurgia plástica. Imagina, fazer uma cirurgia plástica sem você nunca ter visto cirurgião plástico. Imagina isso pra gente. Então, nós somos endoscopistas da via biliar. Temos uma consulta, que é uma consulta que eu costumo dizer para o paciente, venha com calma, com tempo. Não dura menos do que 50 minutos. Porque a gente vai receber esse paciente, fazer toda a anamnese, exame físico, analisar inúmeros exames. Alguns a gente faz questão, né, Diego, de abrir o laudo, explicar, abrir a imagem, rodar a imagem, vermos nós dois juntos. Então, é uma consulta que leva tempo e é uma consulta importante para que o paciente se sinta seguro de fazer o procedimento. Não simplesmente, meu médico pediu a CPRE, eu quero fazer a CPRE. Não. Precisa passar com o médico endoscopista da via biliar, ser recebido, ser atendido, né? E ter toda essa explicação que a gente está dando aqui hoje, né? Especificamente para aquele caso, e dar essa segurança para o paciente, opções, e enfim, né? Estar aberto para essas demandas do paciente também. Essa é uma essência da medicina, né? A anamnese, o exame físico, a indicação, a discussão do procedimento. Já que não é um procedimento muito usual, é preciso que se faça. Você citou muito bem aqui, muito feliz na fala, que disse que ninguém opera sem ver um paciente. A não ser se você entrou numa cirurgia de urgência que você não teve tempo de ver, mas é aquela situação. Exceção, né? Eu me lembro quando eu fazia cirurgia lá no Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, nós operamos um cidadão que tinha sofrido um ferimento por arma branca, e operamos de urgência porque ele estava chocado e ele estava no bar e trouxeram ele. Ele tinha uma cicatriz no meio do peito. A cicatriz no meio do peito era um transplante cardíaco que ele tinha feito anos antes. E a gente não sabia das condições dele, mas a gente não sabe. Você entrou com um paciente que foi pego, chocado. É uma história, mas um cálculo na via biliar ou uma icterícia, você precisa realmente, esse estudo ao qual se referiu aqui a doutora Sama, junto com o doutor Diego, que eles fazem conjuntamente, é justamente para fazer a sua preparação. De o que eu preciso? Eu preciso de um material especial? Eu vou ter uma papilotomia aqui, eu preciso de um papilótomo específico, eu tenho um papilótomo, eu tenho um material para dar seguimento. O paciente não sabe nem o que é papilótomo, também não precisa saber. Você precisa saber, eu preciso de um material. Isso aqui, eu vou ter isso aqui, eu tenho as próteses à disposição, prótese tamanho A, tamanho B, tamanho C, de plástico, eu tenho. Ou durante o procedimento eu vou ter que suspender porque me falta uma prótese. Então, doutor, o senhor falou uma coisa importante. Importantíssima. A gente, eu e Diego, nós somos muito criteriosos com essa avaliação pré. E a avaliação pré do paciente não é apenas o paciente, né? Nós avaliamos o paciente e avaliamos cada caso. Vemos os OPMS, né, que são os materiais necessários para cada caso. Temos uma enfermeira que cuida especificamente dos nossos pacientes. Então, dá esse intercâmbio de saber como é que ele está até o procedimento. Ela faz a checagem de materiais nos hospitais. Olha, o paciente X quer o hospital B.
Então, lá no Hospital B tem isso, tem aquilo que é necessário para aquele caso. Então, no dia, a equipe de anestesista tem tudo o que é preciso, a radioscopia está funcionando, está tudo bem, temos um tempo cirúrgico, né, adequado para aquele paciente. Então, são vários, inúmeros fatores, né? Não só, claro, o mais importante é o paciente, mas todo esse checklist por trás existe na nossa equipe, né, Diego? Qualquer mínima dúvida, insegurança, a gente tenta reverter isso a tempo hábil, mas o mais importante é fazer no ambiente seguro, no melhor momento para o paciente, na melhor disponibilidade para todos da equipe e de materiais também. Ok. Estamos encerrando mais este momento aqui. A Policlínica Sagrada Família se sente enaltecida com a presença de vocês, grandes endoscopistas da via biliar, endoscopistas gerais. Eles fazem também a simples endoscopia digestiva alta, se pudermos chamar de simples. A simples colonoscopia, se pudermos também chamar de simples. Eu costumo dizer que simples é tomar um copo d'água e de vez em quando a gente engasga, então não existe nada simples em medicina. A gente fala assim em um tom meio jocoso, mas são procedimentos feitos com segurança, que eles são endoscopistas gerais, trabalham aqui na clínica, enaltecem a nossa clínica, ficamos felizes. E aqui encerrando mais este podcast, agradecendo novamente a presença de vocês. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Acompanhe-nos pelos nossos canais de YouTube, pelos nossos canais pelo Instagram, onde a gente está trazendo informações. A intenção aqui é informar você, trazer temas. Nós já trouxemos alguns e aqui na clínica vamos trazer vários outros colegas para falar sobre temas diversos. Muito grato por nos acompanhar, muito grato, doutor Diego, muito grato, doutora Samara. Obrigada, muito obrigada. Obrigado.